Boa noite. Gostaria de pedir para os irmãos abrir suas Bíblias em Lucas 14. Lucas 14, do versos 25 ao 33. Assim diz a palavra do Senhor: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai amado. Nós te louvamos porque é um Deus misericordioso, Senhor, e um Deus gracioso. E deixou, Senhor, a tua palavra para que nós possamos te conhecer, Pai, para que o Senhor possa salvar vidas através dela, Senhor, e edificar os santos. Nós te pedimos, Senhor, usa a tua palavra hoje à noite no nosso meio, Senhor, e que corações estejam sendo preparados para receber a mensagem, a tua mensagem, Senhor, e que possa gerar transformação em vidas. Pai, em nome de Jesus que nós oramos, agradecidamente, amém. Em novembro de 2013, Nicolas Mevoli participou do Vertical Blue Competition. É uma competição de mergulho livre, mais prestigiada do mundo, realizada nas Bahamas. Durante uma tentativa de mergulho de 72 metros de profundidade na categoria mergulho com peso constante sem nadadeiras, ele enfrentou dificuldades ao retornar à superfície e veio a óbito. O mergulho livre, também conhecido como apneia, é um esporte aquático extremamente perigoso, que consiste em mergulhar sem o uso de equipamentos de respiração, dependendo apenas da capacidade de prender a respiração. O objetivo é atingir grandes profundidades, utilizando técnicas de relaxamento e controle respiratório. É um esporte que exige preparo físico, mental e treinamento rigoroso, mas também envolve riscos significativos, como a hipoxia e o barotrauma, que é a mudança de pressão. Por isso que exige um nível de comprometimento absurdo da parte do atleta e um rigoroso checklist de segurança que deve ser feito antes para que o mergulho seja autorizado. Dentre os itens de segurança do checklist, eu quero destacar 3. Primeiro é o planejamento do mergulho. O mergulho é algo pensado, é algo racional e planejado. Cálculos são feitos pensando em profundidade e tempo de mergulho. O outro ponto de segurança é limitação do mergulhador. O mergulhador sabe até onde ele pode ir. Ele sabe seus limites, o que ele está disposto ou não a fazer para superar os seus limites. E o item 3 de segurança é a equipe de segurança. É de extrema importância que exista outros mergulhadores de segurança treinados e atentos, preparados e dispostos a intervir a qualquer momento para garantir a integridade do atleta. Caso não tenha equipe de segurança, o mergulho não é autorizado. Muito bem, mas o que isso tem a ver com a exposição de hoje, em Lucas 14, onde Jesus aborda o tema do discipulado de maneira direta e contundente, exigindo de seus seguidores consistência
consciência do custo para ser um discípulo e uma entrega total e incondicional. Ao longo dessa exposição, buscaremos entender o que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E assim como o mergulhador precisa ter consciência do preço que ele deve pagar e o preço que ele deve pagar, da renúncia que ele deve fazer, do comprometimento que ele deve ter de sua vida, porque a sua vida está em risco ao fazer o mergulho, o verdadeiro discípulo também precisa tomar uma decisão racional, sabendo que há um preço a ser pago que é inegociável. Existe uma renúncia e um comprometimento total e incondicional. É preciso entender também que há um risco muito grande de se tomar essa decisão sem a consciência do custo a ser pago. E nesse texto de hoje, Jesus nos alerta sobre essa responsabilidade. São palavras duras, difíceis de engolir, que eu não tenho pretensão de amaciar, pois essas palavras podem nos ajudar a nos comprometermos mais com o Evangelho e nos tirar de uma superficialidade que um Evangelho adaptado pode gerar e nos levar a um mergulho profundo no verdadeiro Evangelho. E quando eu digo superficialidade de um Evangelho adaptado, eu me refiro à forma que pessoas não regeneradas vivem o Evangelho. Se dizem crentes porque acompanham Jesus, vão à igreja, estão envolvidos em ministérios, mas não conhecem Cristo verdadeiramente. E o seu viver reflete uma falta de compromisso com Jesus. Não ama seu irmão, não faz renúncias, não carrega a sua cruz. E, na verdade, ele corta a sua cruz para ficar mais leve. Meus irmãos, não se engane, porque o próprio Jesus diz que esses não podem ser seus discípulos. No verso 25, nós vemos que uma multidão acompanhava Jesus. Porém, essa multidão não era composta apenas de discípulos e verdadeiros seguidores de Cristo. Ela era composta também por seguidores anônimos que buscavam outras coisas. Jesus estava pregando na Judeia ou Pérea, perto de Jerusalém, já no final do seu ministério. E muitos judeus viam Jesus como um líder político que poderia libertá-lo do domínio de Roma. Alguns esperavam um Messias guerreiro, mas Jesus enfatizava um reino espiritual e um discipulado de renúncia. Porém, muitos não entendiam o que isso significa. Ou seja, não entendiam o Evangelho. E outros também o seguiam por causa dos milagres e buscavam cura ou pão. Isto é muito comum nos dias de hoje também. Igrejas lotadas, mas sem transformação, com um cristianismo superficial, com o Evangelho sem cruz, sem a cruz do homem, só com a cruz de Cristo, com crentes vivendo sem renúncias, adaptando o Evangelho para que ser um cristão não seja tão pesado. Não existe amor pelo próximo, portanto, não existe amor por Deus. Claro que no meio da multidão há pessoas também comprometidas com Cristo, que entendem o custo do discipulado, são verdadeiros discípulos regenerados e que se esforçam em carregar a sua cruz, porque foram transformados pelo poder da palavra. Então, qual a diferença entre os discípulos de Cristo e os que acompanhavam Jesus anonimamente na multidão? Precisamos entender primeiramente o que é discípulo. No dicionário, discípulo tem algumas definições. Uma delas é aquele que recebe o ensino de alguém, aquele que aprende o aluno, aquele que aprende, aluno. Quem segue as ideias ou imita o exemplo de outros, adepto ou convicto. No grego, a palavra para discípulos é maphitins, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. No contexto bíblico, um discípulo não era apenas alguém que recebia o conhecimento, mas alguém que seguia seu mestre de perto, imitava seu estilo de vida e colocava seus ensinamentos em prática.
Jesus usou essa palavra para descrever aqueles que não apenas ouviam suas palavras, mas viviam segundo seus ensinamentos. Assim, ser discípulo de Cristo significa submeter-se totalmente a Ele, aprender dele e viver com ele, como Ele viveu. Em outras palavras, é ser um imitador de Cristo. Falando assim parece até simples, mas não é tão simples assim. No Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, existe um custo para o discipulado. E pela forma como Jesus nos fala, nós precisamos levar essas palavras muito a sério. Entendendo essa importância, o pastor Jonas Madureira, que é professor do seminário Martin Bucer, ele escreveu um livro que tem com esse título, O Custo do Discipulado. A exposição de hoje é baseada no mesmo texto bíblico que ele utiliza para desenvolver a sua obra. E minha abordagem também será influenciada pela sua exegese, buscando aprofundar nossa compreensão sobre o verdadeiro significado do discipulado, segundo as Escrituras. Em seu livro, Jonas traça uma argumentação em torno da distinção de dois sentidos de discipulado. Um como um ato de seguir Jesus, e o outro sentido é como o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus. Porém, essa distinção é meramente teórica. No mundo real, estes dois sentidos caminham juntos de mãos dadas. O primeiro sentido, o ato de seguir Jesus, que implica em imitá-lo, é uma das mais profundas convocações para os cristãos. Seguir a Cristo não se resume a acreditar nele, mas envolve viver de acordo com os seus ensinamentos e seu exemplo. Isso significa uma transformação interna e externa, refletindo os valores do reino de Deus. E como fazer isso? Precisamos imitar o caráter de Cristo. Seguir Jesus é buscar viver como ele viveu, com humildade, compaixão, perdão, amor ao próximo e obediência ao Pai. Jesus nos chamou para sermos semelhantes a ele em caráter. Ele demonstrou a plena confiança em Deus e viveu de acordo com a vontade do Pai em todas as circunstâncias, mesmo no sofrimento. Outra forma de fazer isso é: precisamos amar como ele amou. Jesus nos ensinou a amar os outros incondicionalmente, até nossos inimigos. Esse amor sacrificial e altruísta é o maior reflexo do seu caráter e é essencial para quem o segue. Outra forma é: precisamos viver com um propósito divino. Jesus tinha um propósito claro em sua vida: cumprir a vontade de Deus e trazer a salvação à humanidade. Imitá-lo é viver com um propósito de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. O discipulado envolve uma missão: levar as boas novas e ser luz no mundo. Outra forma é que nós precisamos de renúncia e sacrifício. Seguir Jesus também envolve renunciar aos próprios desejos e interesses em favor do reino de Deus. Como ele, que se entregou por nós, o cristão deve estar disposto a sacrificar-se por algo maior. Se alguém quer seguir Jesus, deve negar a si mesmo, dia a dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Também precisamos viver no Espírito. Jesus foi plenamente dependente do Espírito Santo em sua vida na terra, e o discipulado implica em viver no poder do Espírito, buscando a direção de Deus e refletindo o fruto do Espírito em nossas ações. Gálatas 5, do 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificarão a carne com suas paixões e concupiscências. Precisamos estar preparados para viver no caminho do sofrimento. Imitar a Cristo também inclui estar preparado para o sofrimento por causa da fé. Jesus advertiu que seguir a Ele
pode envolver perseguições e desafios, mas também nos prometeu sua presença constante. João 15:20 diz: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. O ato de seguir Jesus é um chamado a imitar a sua vida em todos os aspectos, em caráter, ação, propósito e missão. Não se trata de uma imitação superficial, mas de uma transformação profunda, onde o cristão busca viver como Cristo viveu, com humildade, serviço, amor e fidelidade ao Pai. O segundo sentido de discipulado é o ato de ajudar pessoas a seguir Jesus, ou de imitar a Cristo. É um dos principais aspectos do discipulado cristão. Esse chamado não é apenas para viver conforme os ensinamentos de Jesus, mas também para compartilhar essa jornada com outros, guiando-os no caminho da fé. Ajudar os outros a seguir Jesus é uma jornada de amor, obediência e transformação, onde não apenas compartilhamos o Evangelho e os ensinamentos de Cristo, mas também modelamos em nossa própria vida o caminho que estamos convidando outros a seguir. Esse processo envolve ensinar os princípios de Cristo, viver como exemplo, apoiar no crescimento espiritual, mostrar o amor de Cristo, orientar para o serviço, encorajamento para o sacrifício e cuidar da mente e coração. E quando nós falamos de que esses dois tipos de discipulado andam de mão dadas, é porque você não pode ajudar alguém a imitar Cristo sem ser um imitador de Cristo. O ato de ajudar pessoas a seguir Jesus pressupõe o ato de seguir Jesus. Em outras palavras, você só pode discipular alguém se você for um discípulo verdadeiro. E por que hoje nós temos igrejas cheias de gente, porém com uma baixa prática de discipulado? Porque vemos tantos cristãos que não ajudam outros a seguir Jesus. Essa é uma triste realidade. Existem dois motivos que podem responder essa pergunta. O primeiro motivo é: não são cristãos, não são discípulos, não foram transformados pelo Evangelho, não são imitadores de Cristo. São pessoas que acompanhavam Jesus na multidão de forma anônima. E estão nas igrejas por diversos motivos, mas nenhum é o motivo correto. Muitos estão nas igrejas buscando prosperidade, achando que por isso vão agradar a Deus para que sejam abençoados nas suas vidas financeiras. Outros estão buscando uma vida com ausência de problemas, sem sofrimento, achando que por estarem na igreja têm o direito de ter suas orações atendidas. Existe também aqueles que estão buscando direções de coaches, sendo guiados por frases coaches como: viva de forma extraordinária, fortaleça seu corpo, alimente a sua mente e o seu espírito. E ir para a igreja é mais um cheque na sua lista de tarefas para se tornar uma pessoa extraordinária. A verdade é que se você não ajuda outras pessoas a seguir Jesus, há uma grande possibilidade de você não ser discípulo, de não ter sido regenerado. Espera aí, Tiago. Então você está me dizendo que eu não sou cristão porque eu não ajudo pessoas a seguir Jesus? Ou porque eu deixo de fazer algo? Como assim? Se a salvação é pela graça e não por obras? Se Jesus já pagou o preço? Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu quero deixar claro que não estou afirmando que alguém aqui não é crente. O meu objetivo é realmente botar uma pulga santa atrás da orelha, atrás das nossas orelhas. O que eu quero é que nós possamos olhar para dentro dos nossos corações, que possamos analisar nossas motivações. Será que estamos realmente comprometidos com o novo nascimento que a regeneração nos traz? Afinal, é o que Jesus faz aqui no texto.
Vendo que tinha uma multidão lhe seguindo e que muitos buscavam outras coisas, Jesus também fomenta a autorreflexão. Será que estamos realmente buscando Jesus? Jesus traz uma lista de ações que pode desqualificar alguém como discípulo. No verso 26, ele finaliza com a frase: não pode ser meu discípulo, que se aplica a todos que fizerem parte do grupo descrito por Jesus. O 27 e o 33 também terminam com a mesma frase: não pode ser meu discípulo. Aquela multidão foi confrontada. E eu acredito que discípulos verdadeiros pararam e olharam para dentro do seu coração, para ter certeza que não faziam parte daqueles grupos. E está tudo bem, pois se você for um discípulo verdadeiro e eu estiver despertando uma dúvida santa, não vai mudar nada na sua vida. Pelo contrário, vai lhe ajudar a vigiar, a olhar para dentro do seu coração e ver se tem alguma coisa de mal querendo germinar. Por outro lado, se você não for um verdadeiro discípulo e esta dúvida lhe fizer olhar para dentro do seu coração e perceber que há algo errado, então o objetivo da mensagem foi cumprido. Agora, respondendo à pergunta, se a salvação é pela graça, como que a falta de alguma ação minha pode indicar que não sou salvo? A salvação é pela graça mediante a fé. É um ato unilateral, onde Deus que nos salva. Não há nada que eu ou você possamos fazer que nos leve à salvação. Não há nada que façamos que motive Deus a nos salvar. Por isso é que é chamado de graça. É algo que ganhamos sem merecermos. Até a fé gerada em nós também é graça do Senhor. Um pecador morto e cego espiritualmente não consegue por si só produzir fé em seu coração. Ele precisa, acima de tudo, da palavra do Senhor e do Espírito Santo abrindo os olhos do seu coração, iluminando o seu entendimento para compreender o Evangelho. Porém, todo aquele que tiver uma fé genuína é biblicamente chamado de discípulo. E Jesus mostra que para ser um discípulo verdadeiro, você precisa agir dentro de um padrão pré-estabelecido por ele. Em outras palavras, você precisa seguir Jesus, imitar ele, viver de maneira digna da transformação que o Evangelho faz na vida de um homem. O discipulado envolve seguir Jesus ativamente, negando a si mesmo e obedecendo seus ensinamentos. O outro motivo que justifica o fato de haver tantos cristãos que não ajudam o outro a seguir Jesus é porque, mesmo sendo um discípulo verdadeiro, ele ainda não amadureceu para o discipulado. Isso mesmo, há pessoas que foram salvas, mas não amadureceram ainda. Até porque o próprio nome amadurecer remete a um processo, é algo que leva tempo, né? Fiz uma pesquisa rápida na internet para entender o que pode causar a falta de amadurecimento de uma fruta. No caso, eu usei a manga como exemplo. A resposta foi a falta de etileno. O etileno é um gás natural que acelera o amadurecimento. O outro motivo que pode causar a falta de amadurecimento na fruta é a temperatura inadequada. O frio excessivo pode interromper o processo de amadurecimento. E também a baixa umidade. Ambientes muito secos podem desidratar a manga antes que ela amadureça. Para fazer uma aplicação a nós, eu tomei a liberdade de fazer algumas associações do amadurecimento da manga, na verdade do que pode impedir o amadurecimento da manga com o amadurecimento do cristão. Por exemplo, o etileno que acelera o amadurecimento da manga, para nós é a palavra do Senhor. Segundo Paulo, crescer no conhecimento da vontade do Senhor nos leva a uma vida de obediência. Em Colossenses 1, do 9 ao 10, Paulo ora pelos colossenses assim:
Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, podemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que ele usa a palavra frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. A outra associação que eu fiz é a temperatura inadequada. Eu atribuo a falta de relacionamento com o Senhor. Tempo de oração e de se deleitar no Senhor. João 15, do 4 e 5 diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está falando com seus discípulos na noite da última ceia, que é de João 13 a 17. Ele usa a metáfora da videira e dos ramos para mostrar a importância de uma conexão constante com ele. Tá bom? Permanecer em mim refere-se a um relacionamento contínuo e íntimo com Cristo, através da fé, oração e obediência. Sem mim nada podeis fazer. Sem essa comunhão, o discípulo não pode dar fruto espiritual, frutos espirituais. E o fruto representa o crescimento espiritual, o caráter do cristão, o impacto no reino de Deus. A última associação é a baixa umidade que diz: ambientes muito secos podem desidratar a manga antes que ela amadureça. Este eu atribuo à nossa comunhão discipular, que molda a influência, a comunhão discipular, que molda e influencia a atmosfera ao nosso redor. Em outras palavras, a forma como eu me relaciono com o próximo vai ajudar ele a se aproximar mais de Deus, ou vai afastar ele de Deus. O discipulado cria um ambiente propício para o amadurecimento espiritual, um ambiente de amor, de cuidado e de exortação. Um ambiente onde eu me sinto tranquilo para confessar com pecado e eu sei que eu não vou ser julgado, e sim encorajado no arrependimento. Eu quero que você reflita sobre os ambientes que você tem frequentado. Mas, de preferência, quero que reflita como você tem influenciado de forma intencional para que as pessoas ao seu redor sejam impulsionadas para perto de Cristo. Como você tem cuidado dos seus irmãos, principalmente dentro da igreja, que é o lugar que vamos buscar a Deus. Como você tem apresentado Deus para os seus irmãos dentro da igreja? Quando percebe um irmão se afastando, qual a sua atitude? Eu já vi comentários pecaminosos como: eu não vou ajudar crente melindroso, e já é crente há vários anos que quer ser adulado. Claramente um comentário que reflete uma imaturidade espiritual. Sim, porque a maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de convertido que eu tenho, muito menos com o acúmulo de conhecimento teológico, e sim com o ato de pôr em prática o conhecimento bíblico adquirido. Tem a ver com a obediência, com imitar Cristo. John Wesley acreditava que uma espiritualidade sem conhecimento é como fogo sem combustível. Inevitavelmente vai apagar. Todo cristão é chamado para ser um teólogo. É chamado para conhecer Deus através das Escrituras. Mas nem toda teologia do mundo é suficiente para amadurecer um cristão que não pratica o que aprende. Um cristão que não é transformado constantemente, que não preza pela união com outros irmãos, que brigam dentro da igreja por ciúmes ou por não concordar com a forma que um irmão faz algo. Esses irmãos estão refletindo um viver carnal. E um cristão é chamado para viver de modo espiritual. É natural
que durante a organização de algum evento na igreja, surja um pensamento de algum irmão como: fulano quer fazer assim, eu já participo de organização de eventos há muito tempo e assim não funciona. É natural você ir à igreja e pensar: aquele irmão nunca dá bom dia, só vive de mau humor e nunca ajuda em nada. Em ambos os casos é natural você sair falando mal deles para outras pessoas. Mas esse natural é no sentido que provém da nossa natureza pecaminosa e que reflete um modo carnal de viver. Porém, meus irmãos, os cristãos são chamados para viver de forma sobrenatural, não de forma carnal, e sim espiritual, dizendo não aos nossos pensamentos e desejos pecaminosos, dizendo não ao nosso egoísmo e sendo humildes nos nossos relacionamentos. E este viver reflete um amadurecimento espiritual, que é fruto do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Veja que Paulo fala acerca disso em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Veja que Paulo usa o termo criança em Cristo, que reflete um cristão que ainda não amadureceu espiritualmente. O que Paulo está falando é que um crente maduro vive de forma espiritual, renunciando às vontades da carne, porque entende o Evangelho. Não adianta conhecer toda a Bíblia e não viver conforme os ensinamentos nela encontrados. Se é natural você querer falar mal do seu irmão, porque não concorda com a forma que ele faz algo, ou até mesmo porque percebe pecado nele, é sobrenatural você orar por ele, amar ele, e com muito amor e mansidão exortá-lo. Ou até mesmo parar, ouvir ele, abrir a Bíblia, orar junto com ele, aconselhar. Isto é discipulado. É ajudar ele a se aproximar mais de Cristo. Ensinar ele que ele precisa imitar Cristo e precisa ajudar outros também a imitar Cristo. Nós vimos que uma pessoa não ajuda outro a seguir Jesus. Nós vimos que uma pessoa que não ajuda outra a seguir Jesus pode ser um bebê na fé, mas também pode não ser um discípulo verdadeiro. Então, como saber se eu sou um discípulo de Cristo? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus está falando que para segui-lo tem um custo. Não é simplesmente dizer que segue e continuar vivendo como antes. Não é simplesmente dizer que crê no Senhor e não ser transformado por isso. Como falamos anteriormente, em 3 versos do texto de hoje, Jesus usa o termo "não pode ser meu discípulo". Isso quer dizer que o ato de seguir Jesus pressupõe uma demanda, pressupõe um custo. E todo esse custo é baseado em ações, não é simplesmente verbal. Jesus não quer que aquela multidão que acompanhava ele apenas se pareça com discípulos. Jesus quer que eles sejam verdadeiros discípulos. No discipulado, essas 3 demandas não podem ser ignoradas. Isso significa que, se falta alguma delas, isso desqualifica o cristão. A primeira demanda é: você precisa amar Jesus acima de todas as coisas. Veja comigo no verso 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Algumas versões usam a palavra aborrecer. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe,
Mas não quer dizer que eu não posso amar a minha família. Na verdade, o texto está falando de prioridade. Jesus está falando que ele é primazia acima de qualquer coisa nos nossos corações. Que ele é mais importante que pai, mãe, filhos e filhas, que irmãos e irmãs, e mais importante que nós mesmos. Nenhuma dessas coisas pode estar acima de Cristo em nossos corações. Aqui Jesus usa a figura da família, a figura familiar, porque a nossa família, ela para nós, ela representa algo de extrema importância. Ou seja, o que Cristo está dizendo é, está vendo isso aqui? E é a coisa mais importante que você tem nessa terra? Pois é, se você amar isso mais do que me ama, você não pode ser meu discípulo. E esta demanda que não pode faltar em um discípulo é, na verdade, o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas o que quer dizer de todo o coração? No seu livro Inteligência Humilhada, o pastor Jonas Madureira, que eu até já citei, descreve o coração de uma forma muito inteligente. Nas palavras de Jonas, o coração não pode ser reduzido à mera estereometria da razão. É verdade que o coração é o lugar das deliberações e decisões mais importantes da vida de uma pessoa, e que essas deliberações e decisões pressupõem a faculdade da razão. No entanto, o coração é também o lugar em que o homem enfrenta a maior de todas as batalhas, a batalha com Deus. E essa batalha não é meramente racional, mas é central, isto é, trata-se de uma luta pela centralidade, não somente nos nossos raciocínios, mas também nas nossas vontades e emoções e decisões. Nessa batalha com Deus, o homem sairá vitorioso apenas se seu coração for ferido pela palavra e submetido ao senhorio de Cristo. Uma vez ferido em seu centro, tudo o que o homem é se submeterá ao senhorio de Cristo. E isso diz respeito não somente a seu intelecto, mas também a sua vontade, suas emoções e suas decisões. De todo o coração quer dizer que a sua vontade está submetida ao senhorio de Cristo. Também suas emoções e suas decisões. E tudo isso regido pela sua razão. Porque eu entendi o Evangelho, eu quero que o meu coração esteja 100% comprometido com o Senhor. Na prática, amar a Cristo envolve obedecer aos ensinamentos de Jesus, colocar a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos ou pressão externa. Mas o que temos visto é cristão que não ama seu próximo, que recebe uma exortação como um ataque pessoal. E Cristo não tem primazia em seu coração. Tudo que você coloca acima de Cristo no seu coração é um ídolo. Para o jovem rico, o dinheiro era um ídolo, pois não conseguiu abandonar ele para seguir Jesus. Como vemos, até os nossos filhos podem se tornar ídolos em nosso coração. E quando nós vivemos de forma carnal, nós mesmos somos os ídolos dentro do nosso coração, pois o amor próprio me impede de obedecer o Senhor e me leva a atender às minhas próprias vontades. Outra demanda está no verso 27. Veja comigo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando à grande multidão, antes de ser crucificado. Porém, naquela época, a cruz já era amplamente conhecida. Ele falava antes de ser crucificado, mas a cruz, para aquele povo, ela é amplamente conhecida por se tratar de um instrumento de execução romano. Os romanos usavam a crucificação para punir criminosos e rebeldes, e as pessoas vinham condenados carregando suas cruzes até o local da execução. A cruz tinha um significado de humilhação. Roma usava esse tipo de condenação de maneira que promovesse o máximo de humilhação possível, com o intuito de servir de exemplo para outros.
E quando Jesus disse, quem não carregar a sua cruz e não me segue, quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele usa uma imagem forte e conhecida por todos naquela época, para ensinar que segui-lo exigia uma renúncia total, independente da perseguição que você esteja sofrendo, independente da situação e independente de qual for as consequências, seguir Jesus requer uma entrega total, até a disposição de morrer por ele. Mas nós, como exímios pecadores, muitas vezes, no primeiro problema, já pensamos em desistir. Talvez eu pareça muito repetitivo, mas há outro ponto que eu quero gastar um pouco mais de tempo para que não reste nenhuma dúvida. Nós somos salvos por causa da cruz de Cristo. Somente a cruz de Cristo tem o poder de dar vida a um morto. Só esta cruz pode libertar um pecador do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Portanto, quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração, para o Evangelho, que é a mensagem da cruz, você começa a ver Cristo. Você vê quão grande é o amor de Deus. Você passa a contemplar a sua grandeza. E somente neste momento que você tem a capacidade de se autoconhecer. Sim, porque ninguém pode se conhecer verdadeiramente sem conhecer primeiro a Deus. Quando eu vejo Deus verdadeiramente, contemplo o seu amor e a sua grandeza e a sua santidade. Em contraste, eu vejo a minha pecaminosidade. Vejo o que eu não podia ver antes. Que sou totalmente dependente de Deus. Que sem a maravilhosa graça de Deus, eu sou um pobre cego e condenado ao juízo eterno. Se a mensagem do Evangelho não te mostra que você é um miserável pecador, que precisa de um Salvador para te resgatar da morte, então você precisa clamar ao Senhor para abrir os olhos do seu coração. Se esse entendimento não é o suficiente para te fazer tomar uma decisão de viver para Cristo, de aceitar o custo do discipulado, de carregar a sua cruz e seguir Jesus, então você não pode ser discípulo de Jesus. Quando entendemos verdadeiramente a mensagem da salvação, todo o resto perde o valor. Tudo o que para nós é tido como mais importante, perde essa posição para Cristo. Olhamos para o custo do discipulado e vemos que ele fica muito mais pesado se quisermos viver segundo os preceitos humanos. E então nós calculamos o custo e decidimos de forma racional renunciar tudo para seguir Cristo. Decidimos nos tornar um discípulo e viver em amor e obediência. E vejam que por mais que seja uma decisão racional, tudo é graça de Deus. Foi Deus que nos criou para vivermos em paz com Ele. Foi nós que pecamos e caímos. É Deus que nos resgata através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus que deixou sua palavra e o Espírito Santo que abre os olhos do nosso coração para entendermos a palavra do Senhor. Nós só precisamos responder a toda essa graça divina com fé, que também é graça do Senhor, e arrependimento. E assim recebemos mais graça, que nos ajuda a viver de forma digna do Evangelho. E essa resposta é racional e calculada. Veja no verso 28 ao 30, que através da ilustração do construtor da torre, Jesus nos alerta acerca da consciência e entendimento da decisão que estamos tomando. Veja comigo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Com essa ilustração, Jesus demonstra que a decisão do discipulado é algo calculado, é algo racional.
E nós temos que olhar para o nosso modo de viver e pensar: será que eu estou disposto a abrir mão de tudo para seguir Jesus? Será que eu estou disposto a deixar o meu ego ser destruído? Será que eu estou disposto a ser humilhado para seguir Cristo? Carregar a nossa cruz é seguir Jesus, segundo os padrões determinados por Ele. Eu não posso diminuir o peso da minha cruz. Eu não posso viver segundo os meus padrões. Isso é adaptar o Evangelho para bular as regras. Mas com isso, não é Jesus que é enganado. É eu mesmo que estou me enganando. Se eu não carregar a minha cruz e seguir Jesus, eu não posso ser discípulo dele. Não existe discípulo sem cruz. Você já ouviu o termo graça barata? É quando você enche a cruz de Cristo e esvazia a sua. E eu falo isso com muito cuidado porque já me confundiam por algum tempo. Encher a minha cruz não significa que eu carrego a minha cruz para ser salvo. Significa que, porque eu fui salvo, eu preciso carregar a minha cruz. Ou seja, carregar a nossa cruz é uma consequência da salvação que a cruz de Cristo nos dá. E assim como o construtor precisa calcular as despesas, nós também precisamos calcular se estamos dispostos a renunciar tudo para seguir Jesus. No verso 31 ao 33, nós podemos ver a parábola do rei e como ela enfatiza a condição de humilhação proposta a um discípulo. Veja comigo. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro rei ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Para um rei, propor em uma posição de inferioridade significava renunciar à sua autonomia e seguir as ordens do rei mais poderoso, e estar disposto a se tornar um vassalo, que é se submeter ao outro rei mais poderoso em troca de proteção e devendo obediência, pagamento de tributos regulares e muitas vezes sendo obrigado a lutar ao lado dele em outras batalhas. Mas esta decisão do rei de acordo de paz é um ato de humildade. Ele está reconhecendo sua inferioridade. Se há um rei orgulhoso, prefere morrer em batalha, ao ver o seu reinado destruído, ou se submeter a um acordo de paz na posição de inferioridade. Renunciar a tudo o que temos para sermos discípulos de Cristo é um ato de humildade. É nós reconhecendo nossa inferioridade, nossa total dependência de Cristo. O discipulado não é apenas uma jornada individual, mas uma caminhada comunitária. Precisamos de irmãos e irmãs em Cristo que nos sustentem, nos ajudem a manter o foco no foco e nos desafiem a viver de maneira fiel e obediente. Assim como o mergulhador confia em sua equipe de segurança, nós também devemos confiar uns nos outros para crescer na fé. Superar os obstáculos, perseverar no caminho de Jesus e que nos chama a trilhar, o caminho que Jesus nos chama a trilhar. Precisamos renunciar a todo sentimento de divisão, de orgulho, de ressentimento e de indiferença. Precisamos abrir mão de tudo o que nos separa, como inveja, falta de perdão. Renuncie a qualquer atitude que faça alguém se sentir excluído, rejeitado ou não amado dentro da igreja. Esvazie-se de qualquer pensamento egoísta que enfraqueça a unidade do corpo de Cristo. Que sejamos humildes, prontos para perdoar, aceitar e acolher uns aos outros com o mesmo amor que Jesus nos mostrou. Sejamos um reflexo verdadeiro da graça de Deus, renunciando a tudo o que impede a unidade, o amor genuíno entre nós.
Portanto, hoje, diante desta palavra, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: estou disposto a pagar o preço do discipulado? Estou disposto a amar Cristo acima de tudo, a carregar minha cruz, a renunciar a qualquer coisa que me afaste dele? Se você já é um discípulo verdadeiro e sua resposta for sim, então que você possa crescer no discipulado, renunciando tudo por Cristo. Mas se você ainda não é um discípulo verdadeiro e deseja se tornar, que você possa responder com fé e arrependimento a mensagem da cruz. E então, consciente do custo do discipulado, decidir viver uma nova vida seguindo Jesus. Amém? Vamos mais uma vez de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai amado, pela tua palavra. Nós te louvamos, Pai amado, porque através dela, Senhor, nós podemos ver o que Cristo fez por nós e ter Ele como exemplo de vida, Senhor. E podemos também aprender a nos tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, que a tua palavra, Senhor, entre em nossos corações, Pai amado, e que ela frutifique, Senhor, em ações, Pai amado, em comportamento, que nós possamos viver de forma, Pai amado, que um verdadeiro discípulo viva, Senhor. Que nós possamos amar, Senhor, uns aos outros, amar nossos irmãos, Senhor, discipular, Senhor, nossos irmãos, Pai amado. E todos os nossos relacionamentos, Senhor, nós possamos impulsionar as pessoas para mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro agradecidamente hoje sempre. Amém, Pai.